Bom, obrigado por todo mundo que apareceu aí. Espero que seja legal essa aula aqui. Então, hoje eu vou passar um pouco, né, nessa apresentação, eu vou passar um pouco, fazer uma introdução sobre mim, sobre minha carreira. Depois eu vou falar um pouco sobre cargo de design engineer, ou enfim, designer que coda também. É, Aí depois eu passo por alguns projetos que eu separei. E aí, no final, como a Jéssica comentou, eu posso responder algumas perguntas caso vocês enviem aí no chat. Então, falando um pouco sobre mim, meu nome é Danilo Campos, eu sou de Santo André, São Paulo, e vivo em Barcelona, agora na Espanha, em Barcelona, há 11 anos. E aí eu separei um pouco uma timeline aqui da minha carreira para explicar um pouco o que eu já fiz, né? Então, eu separo mais ou menos em três fases a minha carreira. Eu comecei em 2008, logo que eu entrei na faculdade, então eu separei essa primeira fase como entre 2008 e 2015, que eu trabalhei mais em agências de publicidade e estúdio. Então, eu sempre trabalhei com design digital, mas eu comecei dentro de agências, né? Então, aí nessa primeira fase eu fiz de tudo, eu fiz muito banner no começo, depois comecei a fazer app de Facebook, app de celular, iPad, e aí mais pro final ali já comecei a também trabalhar com plataformas, site institucional, tudo isso. E aí eu acredito, agora olhando para trás, assim, essa é uma das fases mais importantes da minha carreira, porque não sei se alguém aí trabalha ou já trabalhou em agência, né, sabe como que é dinâmico o trabalho, tem muita coisa, muito projeto, pouco tempo, muitos projetos diferentes, então eu acabei criando muito repertório visual e repertório de como solucionar problemas aí nessa fase em pouco tempo. Às vezes até a gente brincava de tirar leite de pedra, porque a gente recebia um briefing do cliente com, sei lá, para adaptar uma campanha para o digital, só tinha um KV ali do offline, ou você tinha que adaptar tudo para online, não tinha wireframe, não tinha sitemap, não tinha nada, então a gente tinha que fazer tudo. Então foi bem importante para mim essa primeira fase aqui. Aí em 2015, entre esse outro período, que foi quando eu mudei para cá, para Espanha, então eu recebi uma oferta para vir trabalhar na Fiord, em Madrid, na época. Então, enfim, eu e minha esposa agora, né, a Isa, na época minha namorada, a gente estava querendo morar fora, ter essa experiência, eu comecei a enviar ali portfólio e, e aí acabou rolando a Fiord. E aí eu não sei se alguém conhece, mas a Fiord agora virou Accenture, né? Então, nessa época que eu entrei, ela tinha acabado de ser comprada. E a Fiord é uma consultoria de service design. Então, foi uma mudança completa, assim, né? Eu saí de agência onde era tudo dinâmico, muitos projetos e tal, projetos rápidos. E aí eu fui para uma consultoria que o forte nem era o design visual, né, ou enfim, a entrega final ali, era muito, tinha muito, os projetos eram muito longos, projetos de consultoria, então muitas vezes a gente ficava trabalhando dentro do cliente, eram projetos de 6, 7 meses, e aí tinha muito workshop, muita entrevista, muita parte de estratégia, e muitas vezes no final nem tinha um entregável visual, ou às vezes a gente só fazia o concept, e aí outra agência, outro estúdio que fazia o design final. Então, depois de 2 anos na Fiord, eu sempre gostei muito de desenhar, muito de craft, e aí eu queria, enfim, eu achei que era o momento de sair para tentar procurar um lugar que eu me encaixaria melhor. E aí foi quando nós nos mudamos aqui para Barcelona, e aí começa essa parte mais focada em produto, né? Então, eu coloquei aqui os lugares que eu trabalhei.
desde 2017. Então, eu me mudei para cá para trabalhar numa agência barra in-house que chamava 14, que ela tinha um único cliente que é a Seat, que é a maior marca de carro daqui, que é do grupo Volkswagen. Então, eu fiquei 4 anos lá como product designer. Depois, em 2022, se eu não me engano, eu fui para a Vetex, e aí foi super legal voltar a trabalhar num ambiente mais brasileiro depois de 8, 9 anos. Foi super, super interessante, estava bem diferente o mercado de quando eu saí em 2015. E aí foi super legal também na Vetex, eu fiquei acho que 4 anos lá também como product designer. Aí eu trabalhei mais na parte de checkout nesses anos. E aí, nesse meio tempo entre a 14 e a Vetex, eu fundei um estúdio junto com o Carlos Kuhn, que a gente trabalhava junto na 14. Ele também é brasileiro. E aí, a gente fazia alguns freelas ali, cada um por sua conta. E a gente, enfim, eu sempre gostei de programar, eu sempre fiz projeto pessoal, fazia meus portfólios ali para programar também, essa é uma coisa que eu sempre gostei. E aí a gente resolveu abrir o Tio para fazer esses projetos que a gente fazia como freelance, fazer juntos, né? Então, nessa fase, foram acho que 4 ou 5 anos que eu fiquei no Tio. Foi onde eu mais avancei em código ali. Então, eu deixei de fazer projetos pessoais ou portfólio e aí realmente comecei a fazer projetos de verdade para cliente real e tal. E a gente fez um monte de projeto legal para museu, para galeria de arte, para estúdio de design. Então, foi nessa fase que eu consegui evoluir e me atualizar ali no código e aí realmente fazer várias coisas, projetos finais ali, que foram super legais. E aí, quando eu saí da Vetex, eu também saí do Tio, eu queria ter um pouco mais de tempo livre ali no final de semana, então era bem corrido. E também para fazer outras coisas. E aí, só que o Carlos continua com o estúdio. Então, depois eu tive uma passagem super rápida também pela Circuit, que é uma empresa da Inglaterra, ainda como product designer. Mas depois desse avanço que eu tive no código ali com o tio, eu estava querendo fazer mais código no meu trabalho, né? Então, foi uma experiência super legal. Ali a gente fazia o design e código em todos os projetos, e eu sentia falta disso no meu trabalho full time ali, né? Então, muitas vezes a gente ficava só preso ali dentro do escopo de design. E aí como eu tinha conhecimento de código, eu ficava querendo, tinha coisa que era fácil de arrumar ali, mas enfim, eu tinha que ficar meio preso dentro do escopo ali. Então eu estava querendo mudar, e aí foi quando rolou de conversar com a Resend, que é onde eu estou agora. Eu entrei em dezembro do ano passado como design engineer. E aí foi meio match perfeito ali, porque na Resend, depois eu vou falar um pouco mais para frente, mas o time é bem pequeno, a gente acaba fazendo de tudo ali, desde a parte de marketing até a marca, né, coisas de branding, produto e código também, né, por ser design engineer. Então, era um pouco do que eu fiz aí na minha carreira inteira, agora eu consigo aplicar na Recent, então foi super legal. E aí, por último, aqui eu separei alguns projetos, eu já fiz um monte de projeto pessoal, mas tem alguns que eu ainda uso até hoje, então eu separei eles aqui. Esse primeiro é o de 2015, eu acho que foi em 2015, é o Remind. Então, eu sempre fui meio obcecado em ficar olhando a referência, olhar o que os outros estudos estão fazendo, outros designers. E aí eu montei esse site onde basicamente para eu guardar a referência ali, né? Estúdio que eu gosto, designer que eu gosto. E aí quando eu preciso procurar alguma coisa, eu uso ele para ficar mais fácil ali, né, de achar. Depois, mais para frente, já acho que no ano passado, eu fiz um tema para o Cursor, aí também bem teste. O Cursor é o editor de texto que eu uso para escrever código, né? Então, eu fiz um tema ali também que eu uso no dia a dia, mas também é bem simples.
E aí depois eu também fiz um app de iPhone e Android, que é um guia de preparar café de filtro ali, né? Então também eu queria aprender ali, né, como fazer app e tal, e acho que uma exploração legal também para fazer ali. Danilo, desculpa te interromper. O pessoal tava perguntando se ainda é essa tela mesmo ou se mudou e não tá passando. Você ainda tá na timeline, né? Isso, Ah, boa, beleza. tá passando aí, né? Sim, sim, tá normal. Valeu. Boa. É, e aí, enfim, acho que isso aqui é um pouco do que eu fiz até hoje. E aí agora eu queria falar um pouco sobre o design engineer, né? Então, eu não, para ser sincero, eu não sou nada apegado a nome de cargo, como a gente vai ver aqui, essas coisas mudam muito. Mas enfim, é o cargo que eu tenho hoje. A gente vê que está crescendo bastante agora com AI, procura por esse cargo. E aí eu acabei colocando aqui, mas não se apeguem muito a nome de cargo, é mais para marcar aqui. Então, antes de falar sobre isso, eu queria voltar um pouco e falar sobre a história ali do cargo de designer, ou a prática de design dentro do digital, né? Então, lá no começo, quando começou a surgir site e tal, tinha o famoso webmaster, que era quem fazia tudo, fazia desde design, código, configurava servidor, comprava domínio, subia os arquivos no FTP, configurava e-mail, enfim, a pessoa que fazia tudo. E aí tinha o front page, o Dreamweaver, essas ferramentas que a galera usava. Aí depois veio o Flash também, aí eu acho que ainda seguiu um pouco nessa dinâmica, né? A pessoa ali que estava montando um site em Flash fazia animação e depois subia fazia animação, montava o site e subia isso num servidor também. Então ainda era um pouco essa dinâmica. E aí depois o que começou a acontecer foi que quando as empresas começaram a montar, as agências começaram a montar time digital dentro da empresa e as instituições também começaram a montar site ali, montar time digital. Essas duas práticas ali, esses dois roles começaram a se separar, né? Então, primeiro separaram entre web designer e desenvolvedor web, então alguém que só fazia toda a parte visual e aí depois passava para outra pessoa fazer toda a parte de desenvolvimento, que acho que ainda meio que dava para trabalhar em dupla ali, né? Mas já começou um pouco essa separação. E aí depois essa fragmentação, essa especialização começou a acontecer dentro do design e desenvolvimento, né? Então, essa fase aqui foi quando eu comecei a trabalhar, que tinha o designer de interface, que era quem só fazia o visual, vamos dizer. E aí tinha o arquiteto de informação, que era quem pensava na arquitetura de informação ali, no sitemap, aí fazia um wireframe e passava para o designer mais visual, fazer a parte visual, aplicar a direção de arte, aplicar o estilo. E aí depois passava para o desenvolvedor. E aí eu acredito que isso também tem muito a ver com como os projetos começaram a ser vendidos, né? Então, se você pensar numa lógica de como uma agência vendendo um projeto para um cliente, acho que faz sentido, né? Na cabeça de quem está vendendo ali falar primeiro eu faço o wireframe, que é uma coisa mais rápida, não tem visual, o cliente aprova, depois passa para um designer aplicar o visual, o cliente aprova de novo, e aí depois passa para o desenvolvedor. Só que o que acontecia, pelo menos na minha experiência, é que, principalmente em agência, como é muito dinâmico, cada um trabalhava em um projeto, né? Então, enquanto eu estava fazendo a parte visual de um projeto, a arquiteto de informação já estava fazendo outro projeto. Então, não tinha muito essa troca ali, essa conversa entre essas disciplinas, né? E aí, enfim, ficava um pouco mais difícil de trabalhar junto ali, então começou a fragmentar quase por times ali, né?
E aí, isso foi só aumentando essa fragmentação, né? Então, depois começaram a fragmentar a parte de desenvolvimento também. Então, tem o desenvolvedor que só faz o back-end, que é a parte mais estrutural ali, e depois o desenvolvedor que faz só o front-end, que é a parte mais visual, a parte que a gente vê da interface. Depois começaram a vir UX designer, UI designer, visual designer. Depois veio o desenvolvedor full stack, que é o que faz um pouco dos dois ali, de back-end e front-end. E aí depois veio o produto, né, produto digital, e aí começaram a criar designer de produto, que era também já tentando juntar um pouco o UX e o UI. Enfim, eu posso ficar aqui falando, acho que uns 5 minutos só de nome de cargo que foi inventado. E, é, e cada vez especializando mais, né? Então, tem designer só de ícone, enfim, é bem fragmentado ali. E aí o que aconteceu com essa fragmentação foi que essas duas disciplinas foram ficando cada vez mais longas, né? Mais distantes, desculpa. Então, os devs ficaram ali de um lado, os designers de outro, e aí aqui no meio começaram a criar um monte de ferramenta para tentar fechar um pouco, melhorar essa comunicação, né? Aí aqui eu coloquei algumas que eu lembrei ali, mas também dá para fazer uma lista gigante. E aí de um lado, enfim, se separou e aí de um lado ficam os designers falando que... E aí aqui eu também estou generalizando. Já trabalhei em times que funcionavam super bem, as duas disciplinas, mas aqui generalizando um pouco, baseado em experiência, que amigos falam também, foi que os designers acabam falando que os devs não desenvolvem o produto do jeito que está no Figma ali, né? A interface do jeito que está no Figma. Aí os devs falam que os designers também não pensam em todos os cenários, ou, enfim, pensam em coisas muito complexas que não cabem no escopo ou no famoso MVP. E aí, puxando um pouco o pé aqui dos designers, eu acho que também, enfim, essa fragmentação acaba atrapalhando até como a gente se vê, né, dentro do design, porque fica até difícil, né, às vezes, tipo, no meu LinkedIn eu devo ter uns 4 ou 5 cargos, e aí no final eu fazia a mesma coisa. Mas também eu acho que essa barreira que foi criada para o desenvolvimento, que também eu entendo que no começo era muito mais simples, né, HTML, CSS, no máximo JavaScript ali, e aí depois foram começando a ser criado outras linguagens de programação, né, de app, Swift e tal. Depois vieram os frameworks, né, React, Vue, tudo isso. Essa barreira para a gente conseguir entender programação foi ficando cada vez maior também, foi ficando cada vez mais complexo. Mas eu acho que a gente acabou também ficando muito preso no nosso mundo ali, né? Então tem sempre, a gente acabou investindo muito tempo em ferramenta ali de fazer o melhor design system possível no Figma, os melhores componentes que funcionam do jeito que deveria funcionar no código ali, né? Tem todos os estados, temas, funcionou perfeito em protótipo e tal. Mas muitas vezes quando a gente vai olhar o produto final em produção, não está funcionando como deveria. E muitas vezes a gente nem entende muito bem por quê, né? Então eu faço muito paralelo do designer digital com o designer gráfico, que o designer gráfico ele pode não precisar saber imprimir ali o que ele está fazendo, né, no computador, mas ele tem que pelo menos entender como que uma tinta, como vai se comportar em determinado tipo de papel. Então tem que entender o meio ali que ele tá desenhando, como as coisas que ele está desenhando vai se comportar no produto final. E eu acredito que muitas vezes a gente acabou
deixando um pouco de lado ali, não buscando muito esse conhecimento. E no final, tudo que não é código é protótipo, né? Então, o produto final é o código, é o que está em produção. Todo o resto é só JPEG ou protótipo interativo, né? Então, acho importante a gente, pelo menos, entender por que a gente está desenhando. E aí eu vou entrar no design engineer, né? O que que é? Então, basicamente, o design engineer é essa pessoa que trabalha nessa intersecção, né, entre design e código. E aí pode ser tanto, que aí é o meu caso, né, um designer que sabe fazer código, entregar código pronto para produção ali. Ou pode ser também que tem alguns casos que é um front-end, por exemplo, que ele é muito bom e entende de design, né? Entende enfim, de visual ali, de hierarquia, essas coisas. Então também tem esses casos. E aí, não sei, espero que não tenha nenhum dev aí, mas eu acho que para a gente é muito mais fácil agora com o AI, que essa barreira tá ficando muito menor. É muito mais fácil ou muito mais rápido um designer aprender a entregar código para produção do que um engenheiro aprender a fazer design. Eu acho que aprender a fazer design leva muito mais tempo, muito mais prática, muito mais tentativa e erro. Não é tão exato quanto o código. Então, acho que a gente tem uma vantagem aí para os engenheiros, para os devs front-end. E aí, falando um pouco sobre como o AI entra em tudo isso, né? Então, agora, aí, enfim, também deixando um pouco de lado aqui todas as críticas que a gente tem, eu tenho, sobre AI, sobre impacto ambiental, sobre as pessoas que estão por trás e quem está ganhando dinheiro com essas empresas de AI. Mas sendo mais pragmático aqui no mercado de trabalho que a gente tem que usar. Eu acho que nesse contexto que as barreiras basicamente não existem mais de código, então já é muito mais difícil ali de um dev falar que não dá para fazer alguma coisa ou que não entra no escopo, é muito louco assim o que a gente consegue fazer com AI e o que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo criando projeto e tal. Eu acho que o design e a qualidade do produto, a qualidade final, né, do que o usuário está usando ali, vão ser cada vez mais os diferenciais daqui para frente. Então, passando um pouco sobre projetos, eu estava pensando o que eu poderia trazer aqui quando eu estava montando a apresentação. E aí eu pensei, eu poderia trazer alguns projetos pessoais, que eu acho super legal. Tem muita gente fazendo e eu também tô. Antes era bem mais complicado a gente conseguir fazer algum projeto que a gente tinha na cabeça ali. Tinha que achar um dev, o dev tinha que topar. Muitas vezes não tem, quase sempre não tem nada de dinheiro, então fica ali, muitas vezes não ia para frente e agora dá para fazer, todo mundo gente fazendo, acho super legal. Mas acho que já tem muito material disso no Twitter, no LinkedIn. E aí eu resolvi trazer alguns projetos da Resend, que eu acho que pode ser interessante. Eu sei que tem muita gente que já trabalha como product designer dentro de empresas e agências. E aí eu acho que pode ser interessante mostrar como que a gente trabalha, né? Nós somos 7 designers agora, todos são bem multidisciplinares, então todo mundo, igual eu comentei no começo, né? Todo mundo trabalha tanto na parte de marketing quanto na parte de produto e todo mundo entrega código. Então acho que pode ser interessante. Então, antes de começar, só vou falar um pouco sobre a Resend, porque eu não sei se todo mundo conhece, que é mais focado em developer, né? Mas a Resend é uma plataforma de e-mails. Então, eu não sei se alguém aqui já
já trabalhou em algum projeto, ou teve que criar e-mail, template de e-mail, essas coisas, e-mail marketing. O e-mail é bem antigo, vamos dizer, né? A web evoluiu muito, mas o e-mail acabou não evoluindo tanto. E aí o objetivo da Resend é modernizar, né? O e-mail tanto para a parte de desenvolvedor, então tem quando você está criando o desenvolvedor está codando o e-mail, a gente tem várias ferramentas ali para ajudar e para modernizar isso. Quanto também para alguém de marketing que tem que enviar e-mail marketing, campanha. A gente tem, por exemplo, um editor, né, dentro da ferramenta ali para montar mais visualmente o e-mail. Tem toda a parte de gerenciamento de contatos do produto, tem automação, né? Então, quando o usuário cria uma conta no seu produto ou faz determinada ação ali, você pode automatizar um envio de uma sequência de e-mails e tal. Então, a gente trabalha nesse mundo de e-mails aí. E aí, o primeiro projeto que eu trouxe aqui, e aqui eu vou meio passar entre o Figma e o browser, então espero que dê tudo certo. O primeiro projeto que eu trouxe é o Design System, e aí Design System em manual de marca. Então, uma das maiores diferenças que eu vi aqui na Resend, comparando, né, a Resend com os outros lugares que eu trabalhei, foi que o time de design ele compartilha a responsabilidade de manter o design system, né, tanto o código quanto o Figma, com o time de engenharia. E aí isso acaba fazendo as coisas, primeiro que diminui muito reunião, alinhamento, essas coisas, e acaba agilizando muito ao designer mesmo ir lá e ajustar, criar componente, ajustar algum bug, alguma coisa assim. Então, essa é uma diferença bem grande, assim, que eu não estava tão acostumado. E eu acho super interessante. Então, eu vou passar um videozinho que a gente, da, da, da página que a gente fez, que quando a gente lançou, e aí depois eu vou pro browser. Eu não sei se vai ter som, mas se não tiver, não tem tanto problema. Boa. Então, deixa eu abrir aqui o browser. Bom, então essa página que a gente lançou no começo do ano, se eu não me engano, e aí ela é uma mistura do Design System com o manual de marca, né? Então, a gente já tinha toda essa documentação em Figma, em Notion, só que a gente queria criar um lugar aqui onde a gente pudesse colocar essa documentação online, né? Porque a Resend também, além da documentação para o time, né, usar, a Resend também participa de muitos eventos na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente acaba tendo que trabalhar com um fornecedor, né? Então, a gente tinha que ficar enviando, sempre tem aquele lance, né, de enviar o logo, enviar a tipografia, e aí às vezes vai o logo que não é o último, a tipografia que não é a última, cor errada e tal. Então, a gente criou essa plataforma aqui para conseguir ficar mais fácil esse processo de trabalhar com desenvolvedor, com fornecedor, e também para documentar para o time, né? Todo mundo ter essa fonte de verdade aqui quando eu precisar usar. E aí, só também um ponto aqui dessa plataforma, a gente criou ela em uma Hack Week, então 2 vezes por ano
A gente tem uma semana ali onde a gente pode parar de trabalhar em projetos que a gente está trabalhando, né, do dia a dia e fazer qualquer coisa relacionada a Resend, obviamente, né? Então, a gente já tinha como time de design, a gente já queria fazer, e aí nessa Hack Week a gente acabou criando essa plataforma aqui. Então foram 5 dias, 3 designers, eu, a Giovana e o Danilo Oz. E aí a gente criou esse site aqui inteiro. A única coisa que não tinha era todos os componentes, que os componentes a gente vai documentando com o passar do tempo ali, né? Mas tudo que vocês estão vendo aqui foi criado em uma semana. E sem AI, eu acho que seria praticamente impossível 3 designers fazerem um site desse tamanho aqui em pouco tempo. Então, eu vou passar rapidinho aqui pelas páginas, só para vocês verem também. Então, a gente tem essa primeira parte aqui, que é a parte mais voltada para a marca, né? Então, aqui tem a parte do logo, e aí também cada uma das páginas a gente fez esse primeiro módulo aqui interativo, também para, enfim, dar um pouco mais de detalhe aqui. E aí aqui também AI, basicamente 100% ou 80%. E aí aqui, enfim, aqui eu vou passar mais rápido, né? Mas tem toda a parte de documentação, né? Então tem os logos, e aí daqui também a pessoa que está vendo a documentação já pode baixar aqui direto. Aí tem as regras de como usar, a escala, a gente colocou também algumas animações aqui em alguns módulos para ficar um pouco mais interativo. E aí aqui alguns exemplos do que não fazer com o logo e uma galeria de aplicação ali, né? Então, às vezes um fornecedor que nunca trabalhou com a Resend, a gente tem algumas referências aqui de como aplicar o logo, né? Como que a gente aplicou em projetos anteriores. E aí daqui a pessoa já pode baixar também o material. Aí tem a parte de tipografia, também tem esse módulo interativo. Aí tem aqui as tipografias que a gente usa tanto na parte de marketing quanto no produto. E aí como que a gente usa aqui, né? Os títulos, subtítulo, fora, essas coisas. Como que a gente trata é, a letra maiúscula, né? Então a gente sempre usa no começo da frase. E aqui como não usar, alguns exemplos de como não usar a tipografia. E daqui também dá para baixar, né? E aí a tipografia tem uma senha aqui, porque, enfim, é um pouco mais complexo ali com licença e tal. Depois tem a parte das cores, aí aqui também tem essa composição que cada vez que atualiza a página, essa composição muda, e aí você clica, tem essa parte interativa. E aí vem as cores principais, tem alguns gradientes que a gente usa também, mais na parte de marketing. E aí as cores do design system, né? E aí daqui também a pessoa que for usar já pode copiar direto o hexadecimal. Então tem todos os tons e algumas texturas que a gente usa também, que são imagens. E aqui também tem o cubo, né? O cubo é um outro elemento da marca ali que a gente usa em alguns lugares, que é super reconhecido pelos usuários e tal. Então a gente também tem ele aqui documentado. E aí esse aqui é mais simples, só tem os exemplos do que não fazer e uma galeria aqui de como que a gente usa esse elemento. E aqui embaixo entra na parte da documentação de componentes do Design System, né? Então, como eu comentei, a gente, como time de design, a gente está documentando e aí a gente tem total liberdade e acesso ao código para fazer qualquer mudança, criar componente, juntar componentes. Então, agiliza muito, né, o processo com os desenvolvedores e ajustes rápidos que a gente tem que fazer.
E aí, obviamente, se for algo mais complexo, que foge, a gente pode chamar um desenvolvedor ou passar para o time, eles também têm responsabilidade de manter isso. Enfim, aqui eu não vou passar por todos, mas mais para mostrar aqui na documentação, aí dá para ver todas ah, as variações aqui de tamanho, cor, essas coisas. E aí acho que até um exemplo legal para trazer enquanto eu vou passando aqui é a gente agora está criando uma nova família de ícones para Recent, até a gente nem tem aqui documentado, depois a gente vai ter que colocar. E aí, antes de trocar para esses ícones novos, eu estava fazendo eu queria fazer uma revisão ali no produto, né? Porque, enfim, o produto vai crescendo rápido, e aí às vezes vai adicionando ícones que não tem numa library, numa biblioteca, usa outra e tal, e aí tinha alguns ícones que não estavam tão consistentes, entre o produto, tanto no produto quanto na parte de marketing. E aí eu queria fazer essa consistência, né? Então, eu pedi para a AI, a gente selecionou a biblioteca que a gente queria usar ali, enquanto não tem a final nossa. E aí eu usei a AI para fazer a troca, né? Então, todos os ícones que não eram daquela biblioteca, a AI trocou, e aí depois eu só fui revisando, porque às vezes tem que ajustar um pouco de tamanho, ou enfim, o stroke de uma biblioteca para outra muda, então tem que passar esse pente fino, e depois eu fui só passando o pente fino, ajustei o produto inteiro, e enviei para os devs e para as outras pessoas do time ali revisarem, né? Então, esse eu acho que é um exemplo legal, porque eu já trabalhei, já aconteceu em outros lugares que eu trabalhei, de o time de design querer atualizar a biblioteca de ícone, e aí é sempre uma coisa que vai para o backlog, e aí nunca acontece ou demora muito para fazer essa troca, né? Porque também pensando do lado de dev, de produto, quando você coloca na balança trocar ícone ou criar uma feature nova, ou ajustar ali um bug, provavelmente a feature nova sempre vai passar na frente, né? E aí fica sempre sendo passada para trás essas iniciativas de design. Então, ter essa liberdade, dividir essa responsabilidade do design system com o time de dev, eu acho super, super legal e acaba agilizando muito o processo. E aí tem uma outra coisa também que eu acho legal de mostrar, que a gente colocou nessa documentação. Deixa eu voltar lá para home, que é a parte de essas skills, né? Então, deixa eu abrir o GitHub aqui. Aqui. Então, a gente criou algumas skills aqui, até para ajudar, né? Então, como tem várias pessoas trabalhando dentro do mesmo produto, para manter essa consistência, a gente usa essas skills que a gente criou para, enfim, para buscar alguns erros e às vezes quando a AI está criando ali a página, ela já uma página, um componente, ela consegue ver toda a documentação que a gente tem e criar algo um pouco mais assertivo, né? Então, a gente tem essa daqui que é mais focada na parte de branding, que, enfim, aqui são documentação, né, instruções que a gente passa para a AI, com as regras ali que a gente tem para a marca, então como a gente usa a tipografia, qual tipografia a gente usa em cada caso, tamanho, logo, essas coisas. Então, se tem algum fornecedor ou alguém do time que não é designer criando alguma coisa de marketing, já ajuda bastante. Isso daqui não é perfeito, tem que revisar. Visualmente a AI ainda não entrega a melhor coisa do mundo, mas já ajuda bastante, a pelo menos ter um pouco mais de consistência. A gente tem outra também de design system, então se alguém, não sei se alguém usa AI aí para criar componente, para criar página, né? Mas a AI adora criar componente do zero.
Ela cria um botão que é igualzinho ao seu botão do Design System, mas quando você vai olhar um botão que ela fez do zero. Então, essa skill aqui ajuda a AI a usar os componentes que a gente tem no Design System. Então, passa todas as instruções aqui de como os componentes são feitos, onde eles estão, essas coisas. Tem outra que é mais focada em página de marketing, que a gente tem uma estrutura específica ali para as páginas, e tem componentes específicos também. Genial, tô com alguns E skills. tem essa daqui que é um teste, né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos ali daqui a pouco, mas toda vez que o código ele fica dentro do GitHub aqui, né? Toda a parte de código da empresa, e aí toda vez que alguém atualiza ou cria alguma coisa nova, alguns testes de desenvolvimento eles já rodam ali automaticamente, né? Para ver se não quebrou nada, enfim. E aí, nesses testes, a gente também roda alguns testes de design, né? Então, se tem algum componente ou token que não foi usado direito, o GitHub avisa a pessoa que criou ali, que fez essa alteração, e aí a pessoa ajusta. Então, tem alguns exemplos aqui no Figma, que eu acho que é legal mostrar. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. Então, esse daqui é, inclusive, um que eu estava fazendo aqui. Eu estava trabalhando numa página, e aí eu estava usando um componente, e eu passei uma cor ali de uma maneira que não deveria ser passada. E aí esse teste pegou, ele avisa aqui na página do GitHub, e aí tem até um prompt aqui, caso você queira colocar lá no curso, no programa que você está usando, e ele já ajusta. Aí aqui tem uns outros exemplos também de token semântico que não foram usados corretamente, e aí a AI já pede para ajustar. Tem aquela parte de texto que eu comentei, né, que a gente usa sempre a letra maiúscula só no começo da frase, e aqui nesse caso estava nas duas palavras, né, então esse tipo de consistência a gente consegue também pegar com esses testes. E esse daqui também era de cor semântica. Então, enfim, é super legal porque ajuda muito enfim, manter consistente ali com o que todo mundo está fazendo, né? Ajuda o nosso trabalho no final. E uma outra coisa legal também que a gente tem na Resend é que a gente tem o cursor no Slack que ele está, enfim, tá conectado ao código e ao Slack, né? Então, a gente tem alguns canais de feedback, tanto exclusivos de feedback de design quanto do produto de forma geral. E aí tem algumas coisas que a gente consegue enviar direto do curso, do Slack, desculpa, alguns ajustes rápidos ali que a gente consegue sem, às vezes, mexer em código e já enviar daqui direto, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui só de um componente de preço que estava errado, e aí o Danilo pediu para o cursor fazer, ele faz, e aí já gera um link de preview. Então você faz o preview, se está tudo certo, é só aprovar e já vai para a produção, já fica online. Enfim, tem alguns outros exemplos aqui, mas é mais para mostrar, né, como acaba sendo muito mais rápido, né, de essa dinâmica de a gente poder ter acesso ao código, né? Então, às vezes as coisas super simples ali que a gente vai seguindo o processo de times separados, vai para o backlog do time de design, o time de design olha, faz alguns ajustes, faz o que tem que fazer, vai para o backlog de desenvolvimento, entra no planning para ver em qual semana de trabalho vai entrar. E aí aqui, esse caso aqui, por exemplo, em 10 minutos, basicamente em 13 minutos, o feedback já estava aplicado em produção e funcionando. Então, agiliza bastante. E aí, um outro projeto que eu trouxe aqui, que eu acho que é um exemplo legal também de como a gente trabalha com outros times da Resend, acho que é uma coisa que vai acontecer cada vez mais agora que todo mundo consegue fazer protótipo,
e fazer código ali. Então, na Resend, a gente, toda semana, a gente tem uma reunião, uma vez por semana, que é uma demo, né? Então, qualquer pessoa que tiver uma demo para fazer para o time, pode ser o projeto que você está trabalhando ou alguma outra coisa que você fez ali durante a semana, a pessoa pode mostrar. É, e aí, na Resend, todo mundo da empresa tem acesso ao código, né? Então, é legal que vem várias ideias de lugares diferentes, né? Então, essa ideia aqui que eu vou mostrar veio de uma pessoa de suporte, que ela teve a ideia de a gente tem o cubo que eu mostrei, né? E a gente tem ele físico também. Então, não sei se dá para ver aí, mas a gente tem esse cubo aqui, esse daqui é a versão preta. E aí a pessoa teve a ideia de quando um usuário da Resend envia 1 milhão de e-mails usando a Resend, a gente enviaria um cubo desse cromado para ela, né? Então é mais ou menos aquela lógica da placa de inscritos do YouTube, né? De 100 mil, 500 mil inscritos. A gente enviaria um cubo, que é uma coisa que é super reconhecida pelos usuários. E aí a pessoa fez a demo em uma das reuniões. Deixa eu abrir o Figma aqui. E aí, obviamente, a pessoa não é designer, né? Então, toda a lógica por trás ali estava funcionando. Esse daqui eu tive que pegar um screenshot aqui, tá meio quebrado, mas era o que eu tinha porque eu alterei depois essa página. Mas toda a lógica estava funcionando, né? Então, a gente já sabia quando o usuário bate 1 milhão de e-mails enviados, a gente enviava um e-mail para ele, né, avisando, ó, você enviou 1 milhão de e-mails para o Resend, e aí você tem um presente, clica aqui para pedir esse presente, né? E aí o usuário cairia nessa tela aqui, que aí é um formulário, clica em Order Now e o presente chega para ela. Então, a ideia é super legal, já estava toda a lógica funcionando, tem toda a parte como se fosse uma loja, né? Que tem que ter o objeto ali para ser enviado, enfim, tem toda essa parte mais de logística, já estava tudo funcionando, mas a pessoa não é designer, né? Então é um formulário. Beleza, funciona, o usuário provavelmente vai ficar feliz, mas a gente acho que consegue fazer algo melhor, né? Como designer, algo mais legal, né? Mais uma experiência melhor para o usuário. Então, depois que ele apresentou, eu entrei lá no PR, né, no código que ele já feito no GitHub, acessei para entender mais ou menos como funciona, e aí eu comecei a fazer algumas explorações do Figma, de como que a gente poderia deixar essa página mais legal visualmente. Então, comecei a fazer algumas explorações aqui, trouxe o cubo prateado, aí eu estava brincando com um número maiorzão. Depois eu transformei em texto aqui para deixar uma página um pouco maior, enfim, está testando aqui. E aí eu lembrei que a gente tinha esse elemento aqui, essa daqui é a página de criação e envio de e-mails dentro da Resend, né? Então, a gente tem esse elemento aqui que é a hash para enviar, que é super também conhecido dos usuários. E aí eu falei, pô, acho que se a pessoa já enviou 1 milhão de e-mails, ela já deve ter usado bastante esse elemento aqui. Então, a gente poderia trazer isso também para fazer esse link, né, com o envio para essa página. E aí eu trouxe aqui o formulário, aí eu comecei a brincar aqui com o slide to order. Então, ao invés de clicar no botão, a pessoa faria um slide aqui. Depois eu comecei a olhar algumas referências, e aí eu olhei essa daqui, não sei por que me veio a ideia de talvez algo brincar um pouco mais com o mundo físico, né? Então, ter um envelope, talvez, para ficar como se você recebesse ali na sua casa o envelope, não soubesse o que é, aí a hora que você abre, você vê que é um presente, né? Então, comecei a fazer algumas explorações aqui no Figma. Aí eu cheguei nessa daqui, que a ideia era ter o primeiro envelope fechado e depois ele aberto. Aí eu mostrei para o time, expliquei mais ou menos a minha ideia, eles gostaram, e aí daqui eu já pulei para o código, né? Então, daqui eu já abri lá o cursor e aí comecei a testar como isso daqui ficaria no código. E aí eu vou mostrar
resultado final aqui. E aí essa página. Então a lógica é mais ou menos a mesma. O usuário recebe o e-mail e aí a hora que ele clica, ele cai nessa. Deixa eu dar um load aqui. Ele cai nessa página aqui, né? Então é algo bem mais, vamos dizer, efetivo, né, do que um formulário ali dentro do produto, né? Então tem essa primeira animação aqui. E aí quando o usuário arrasta aqui, né, a gente abre o envelope. E aí daqui ele pode preencher. Aqui eu vou colocar qualquer coisa que está no modo teste aqui para conseguir mostrar, mas eu tenho que preencher para conseguir enviar. Então daqui o usuário preenche o formulário e aí quando ele clica em order, a gente fala, né, que o presente dele tá em caminho e aí ele também recebe um e-mail de confirmação. Então acho que é legal essa dinâmica também de quando eu fui para o código, eu comecei a testar algumas coisas para ver se funcionaria, né? Então, eu gravei até um vídeo aqui que fica mais fácil de ver do que ficar dando um replay ali. Então, eu comecei a adicionar algumas coisas. A primeira é esse confete aqui, que, não, enfim, para fazer isso no Figma não tem nem muito sentido, né? Não funciona. Aí depois eu acrescentei essa animação de entrada também, então é como se fosse o envelope chegando ali, tem essa luz aqui também, né, que eu incluí direto no código. E acho que é uma coisa legal que eu realmente uso o vídeo para, quando eu estou programando, essas coisas de animação, porque é mais fácil, né, de você conseguir ver se está tudo funcionando do jeito que você quer, porque a animação é super rápida, e aí tem que ficar voltando toda hora. Então eu fico gravando a tela para ver se a animação está do jeito que eu quero, e aí vou alterando o código. Mas aí tem uns detalhes que a gente tem que incluir para ficar um pouco mais real, né? Então, dá para ver essa sombra aqui, que ela aparece quando o envelope está abrindo, para dar mais essa sensação de que estava dobrado, enfim. Então, o legal dessa dinâmica entre de fazer tanto o design quanto o código é que a gente consegue ir testando, mudando ali, sem precisar ter outra pessoa. Às vezes você fica muito tempo fazendo, ajustando ali no Figma, fazendo documentação e tal. E aí, a hora que você vai ver no código não ficou do jeito que você quer, aí você tem que pedir para o dev alterar, enfim, toda essa dinâmica que leva muito tempo ali, quando você tem o controle total, acaba sendo muito mais rápido, né? E aí até, enfim, esse é um caso mais simples, mas quando a gente está trabalhando em feature, a gente normalmente trabalha assim também, né? A gente não precisa fazer todo o design detalhado no Figma, só quando é algo muito mais complexo e tal. Mas a gente tenta trabalhar nessa dinâmica de, quando tiver algo que a gente gosta no Figma, já pular por código e ver como isso vai funcionar. E aí até outros cenários outros cenários de caso de uso, né? Então, aqui, enfim, aqui também é uma coisa mais simples, mas, por exemplo, tem um caso aqui de que quando o usuário não é o admin da conta, né? Ele não pode pedir o presente, né? Só o admin pode pedir. Então, se ele cai por um acaso nessa página aqui, tem esses casos de que a gente tira o slide, então ele não pode abrir o envelope, ele tem que pedir para o admin abrir, ou no caso, por exemplo, de que já foi pedido, né, o presente aqui, então se a pessoa cai na página, a gente já mostra aquela animação do cubo final. Então, também é legal que não precisa ficar criando todos os casos do Figma, já dá para vir direto no código, criar os casos de uso aqui enfim, finalizar o projeto. Eu tinha mais um para mostrar, mas eu não sei como que a gente está de perguntas. Você acha que como que está aí, Jéssica? A gente tá com bastante perguntas, assim, acho que tem umas 15 por aí. É, Boa.
Não Então, sei. acho que eu posso responder, né? E aí, enfim, se der tempo no final, eu mostro. Boa, pode ser. Eu vou começar aqui então. Primeiro, a Alice perguntou, ela já saiu, mas teve uma outra pessoa que perguntou, que foi quais ferramentas de IA vocês usaram. Bom, vamos começar por essa, depois eu continuo aqui. Tá. Na Resend, enfim, aí cada um usa o que se sente mais confortável. A gente tem acesso ao Cloud e ao Cursor, e aí, enfim, aí com API também você pode usar outras ferramentas. Mas eu uso essas duas basicamente. O Cloud eu uso para quando eu não preciso mexer muito no código, porque o Cloud não dá, né? É mais o chat ali. Então, sei lá, quando é algo. Normalmente, como eu trabalho, coisas mais manuais ali de código, eu peço para AI, e aí depois eu vou ajustando o visual ou as iterações mais detalhadas no código. E aí é quando eu vou para o Cursor, né? Porque aí no Cursor eu tenho meio que os dois ali. Eu tenho tanto a parte de AI na sidebar, quanto o código ali. Aí eu consigo ir mexendo e ajustando. E aí, como comentaram aí, dá para você escolher o modelo do Cloud dentro do Cursor também. Então, o Cursor é o que eu mais uso, mas eu fico meio mudando entre os dois. Boa, eu vou juntar duas perguntas aqui, que a pessoa perguntou o que que veio antes, se o site já existia antes do Design System ou se eles foram feitos juntos. É, Daí a pessoa falou que pergunta mais do ponto de vista do workflow, como foi o processo macro de definir a marca, transformar nesse projeto código. E a outra pessoa já unindo sobre o site, qual foi o maior desafio, assim, na hora de fazer. Boa. Não, a marca, o Design System já existia, inclusive nem eu entrei já existia os dois, né? Então a marca, se eu não me engano, foi feita no começo do ano passado. E o Design System é uma coisa que foi evoluindo, né? Então desde o começo do produto já tinha o Design System, mas aí com a marca mudou um pouco e aí foi evoluindo ali com o passar do tempo. Então, a gente, basicamente, o que a gente fez com esse site foi documentar melhor e trazer essa documentação, centralizar essa documentação, né? Porque antes tinha parte no Figma, parte no Notion, parte que não existia, só existia meio na cabeça de todo mundo ali, e a gente centralizou tudo nessa página. E aí, sobre a parte mais desafiadora, eu acho que foi o tempo, porque a gente teve uma semana para fazer tudo ali, e a gente não tinha nada do site, a gente só tinha o design system, a gente tem que trabalhar meio rápido ali no Figma para fechar uma estrutura e começar a programar o site. Eu lembro que na época a gente até pensou em usar alguma coisa meio pronta já, um Framer, alguma coisa assim, mas aí a gente acabou testando a AI, fazendo tudo do zero. Então, acho que a maior parte mais desafiadora foi essa parte de estruturar ali no começo da semana, fazer toda a estrutura do código. E aí depois colocar o conteúdo, essas coisas foi mais tranquilo. Boa, a outra pergunta é sobre portfólio. Eu já vou aproveitar como outra dúvida. Perguntaram qual a sua formação. E aí depois, né? Como seria a criação de um portfólio de Product Design, Design Engineer e como seria a melhor forma de descrever sobre a resolução de um problema ou dados, é, se algum, se alguns portfólios são projetos fictícios. Tipo, qual a melhor forma de mostrar o seu trabalho, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu, quando fui escolher a faculdade, eu nem sabia que existia design. E aí eu já mexi em Photoshop, já fazia site e tal, mas ninguém na minha família é designer, artista, nem nada disso. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, a mais próxima que eu conhecia ali que mexia com Photoshop era, era a publicidade, e aí eu fiz publicidade. E depois eu fui aprendendo mais sobre design, tipografia, essas coisas nas agências, lugares que eu trabalhei, com o pessoal que eu trabalhei. E aí, sobre o portfólio,
Eu levo uma regra que um amigo meu um dia me falou, que é que no meu portfólio eu, eu coloco sempre o que eu quero fazer e não o que eu estou fazendo. Então, se eu quero trabalhar como design engineer, e eu não tenho nenhum projeto de design engineer ou mais focado nisso, eu vou fazer projeto pessoal, eu vou fazer projeto fake, eu vou fazer qualquer coisa, mas é, acho que é legal colocar o que você quer fazer no portfólio, porque as pessoas não te conhecem, estão procurando, e aí o que ela vê no portfólio é o que ela acha que você vai fazer, o que você faz, né? Então, se você quer trabalhar como design engineer e tem só coisas de design gráfico no portfólio, as pessoas não vão te contratar como design engineer. Então, eu levo sempre essa regra. E eu acho que um bom portfólio para design engineer, como acaba sendo uma carreira ali bem específica em código e coisas funcionando, eu acho que talvez nem precise fazer algo tão complexo em termos de fazer um site inteiro. Pode ser componentes que você vai fazendo ali, sei lá, componentes menores que você faça desde o design até o código, ou coisas um pouco menores ali que você faça os dois, né? Tanto o design quanto o código. E aí, não sei se precisa ter tanta explicação e tal. Acho que o portfólio acaba chamando mais atenção primeiro pelo visual e pela execução. E aí depois, quando você for fazer entrevista, conversar com alguém, você consegue explicar melhor o racional ali por trás. Boa. Sobre o site, a Letícia perguntou quando tem atualização do Design System ou algo do Brand Book, vocês fazem manualmente ou é com IA? Depende da atualização. Por exemplo, coisas mais de texto, de conteúdo, é, normalmente é com AI, aí é mais rápido. Se há algum ajuste simples de componente também com AI, igual aquele que eu mostrei, um dos exemplos que eu mostrei era só colocar um limite de caractere dentro de um campo. Então, também isso que você faz com AI. Mais coisas, quando é algo mais de animação, visual, que é mais refinado, eu pelo menos prefiro fazer no código direto, porque às vezes é coisa até difícil de explicar para a AI que você quer, e aí você vai ali no código, muda, vê como tá, refina e acaba sendo. Eu pelo menos acho mais rápido. Boa. A próxima pergunta do Vitor é: você acha que o Storybook morreu com o AI ou ainda vale investir tempo para construir uma documentação no Storybook? É uma boa pergunta. Eu nunca usei muito o Storybook, para ser sincero. Tipo, tem o lance enfim, algumas empresas que eu trabalhei eram muito separadas do design e do desenvolvimento, e aí tinha um time específico de design system, que eu nunca trabalhei diretamente no time de design system, mas no final acho que tem que ser o que funciona. Se o Storybook, no lugar que você está trabalhando, é mais fácil manter do que criar um site do zero igual a gente criou para documentação, acho que funciona. Acho que é mais ver o que funciona e tentar, enfim, estar mais próximo ali do desenvolvimento também. Boa. Eu não sei se você respondeu essa pergunta diretamente, mas se esse Brand Book interativo foi todo programado com a ajuda de IA do zero. É, sim, né? Foi. Tem algumas partes ali, igual eu comentei, aquelas partes interativas, foi basicamente 100% AI, a gente foi ajustando. E aí a parte de componentes, de documentação de componentes, que é um pouco também mais manual, a gente tem uma estrutura feita ali que ajuda um pouco. Mas aí a documentação no final você tem que escrever ali, né? Aí não vai saber muito a sua intenção com o componente, como usar, e aí essa parte é um pouco mais manual. Até por isso que a gente vai atualizando quando a gente tem tempo ali entre projetos. O Eduardo perguntou se o Figma ainda é relevante dentro de um workflow de design engineering.
Vejo que estão usando uma library externa, meu Deus, tem metade em português, metade em inglês, com design tokens e ferramentas de edição de código permitem edição direta na produção. Também como vocês evitam bugs, retrabalho para os devs ao criar e editar componentes direto na produção no GitHub. Não sei se deu para entender, mas. Tem bastante coisa. Vamos lá. A primeira é muito complexa, assim, polêmica do Figma, né? A gente usa muito Figma, ainda até o outro projeto que eu queria mostrar é falando um pouco sobre isso, porque muita gente pergunta para a gente, já que vocês fazem design código, vocês já não usam mais Figma, faz tudo no código e não, assim, a gente explora muita coisa no Figma ainda. E aí depende do projeto, né? Então, se é um projeto, uma feature nova muito grande ou um site novo, alguma coisa assim, a gente meio que segue o processo que a gente sempre fez. A gente explora muita coisa no Figma e aí quando a gente chega em algo, a gente vai para o código. Então, acho que não morre, não está longe de morrer o Figma, mas quando é algo muito simples, algum ajuste, alguma coisa assim, eu acho que aí a gente pelo menos eu não mexo muito no Figma. Então, se eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer, aí eu vou direto pro código e faço. E, e a gente também tem a library no Figma, né? Então, a gente tem a biblioteca, a mesma biblioteca que a gente tem no código, a gente tem no Figma. Só que a fonte de verdade é sempre o código. Então, os próprios devs já sabem. A gente às vezes monta algumas páginas ali para eles. E aí, se eles veem que está diferente do código e do Figma, algum componente, eles sabem que o final é sempre o código. Então, isso também agiliza muito, porque já trabalhei em alguns lugares que os devs ficavam muito presos ali ao Figma, e aí o código não estava atualizado, e aí, enfim, tinha essa bagunça ali de processo. Então, eu acho que isso também é muito pessoal, de cada um, mas eu ainda uso bastante o Figma. E a outra eu não lembro o que era. Desculpa. Ah, eu perdi aqui, deixa eu. Eu vou só localizar de novo, daí eu te passo. Eu vou passar para as outras aqui para não Tá perder. bom. Mas a Marina perguntou, quando passa do design para o código, se vocês têm site de referência onde buscam os códigos prontos, ou só conversa com o chat do cursor. É, não, depende como a gente trabalha dentro da Recent, já tem muita coisa, né? Tem o Design System e tal, então a gente reutiliza muito os componentes. É, e aí, por exemplo, essa que eu mostrei, esse último projeto que eu mostrei, que era do envelope, eu procurei alguns exemplos na internet, né, de alguém que já tinha feito essa interação, né, uma div abrindo ali. Então, eu olhei ali a referência, vi como que era feito, e aí eu fiz no código. Então, acho que depende bastante do que a gente está fazendo, mas eu acho que também isso depende muito da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tem um designer, o Danilo Oss, que ele é muito bom de front-end, ele trabalhou muito tempo com front-end, então ele já tem muito mais prática e experiência, ele faz, quando tem alguma dúvida com de código ou coisa assim, vou perguntar para ele, que ele já manja bastante. E aí, às vezes, uma pessoa que não tem tanta experiência com código tem que procurar alguma coisa mais pronta ali. Mas cada vez mais você pede para a AI, ela está fazendo exatamente o que você está pensando ali, então está ficando mais fácil. A única coisa é que eu ainda não faço essas coisas 100% com AI, assim, eu sempre tenho que ajustar alguma coisa no código, principalmente como a gente é designer, a gente vai muito no detalhe, interação, essas coisas ainda são meio chatinhas de fazer com AI, então eu sempre acabo indo para o código para ir fazendo esses ajustes finos. Boa, eu vou tentar passar rapidinho por umas perguntas, porque tem outras sobre o curso, daí acho que é legal o pessoal entender o que pode esperar do curso e tal. Mas.
perguntaram aqui, nas skills e instruções para o agente, se você tem alguma dica de como iniciar isso, erros e acertos, assim, que acontecem nessa etapa. Essa é difícil também, porque acho que cada um também tem um workflow ali de trabalho. Eu acho que antes também era muito mais importante prompt, porque a AI errava ainda muito mais, não era tão assertiva como é hoje, então você tinha que ficar escrevendo prompts gigantes ali para conseguir ter o resultado que você queria. Hoje acaba sendo muito mais simples. O que eu faço é usar alguns recursos no curso eu acho que é um pouco mais simples de fazer isso porque você tem acesso ao código também, né? Então, se eu tenho, por exemplo, algum componente que eu sei que é parecido com o que eu quero fazer, no curso você consegue marcar, né, um componente ou uma página da sua base de código ali do que você está trabalhando. Então eu uso bastante isso, assim, de marcar um componente que eu sei que é parecido, marcar uma página que eu sei que é parecida, e aí você pode selecionar se você quer fazer algo específico numa parte do código, você pode selecionar, copiar, colar no prompt e pedir para ele ajustar. Então eu uso mais esses recursos do que não tenho uma dica de como escrever prompt. Eu acho que não sei se no estágio que está a AI é tão relevante assim. Boa. O Matheus perguntou como é feita a conexão entre páginas com a IA. Não sei se eu entendi. Acho que a conexão tem esse que eu comentei agora, de você poder taguear uma página. Então, você está trabalhando na home, por exemplo. Você quer criar uma página parecida com a home, você pode taguear e pedir para a AI criar outra página e falar o que você quer mudar ali. Ô Danilo, deixa Oi, eu. Acho que eu vou explicar melhor aqui. A minha dúvida é, por boa. exemplo, naquele site que você mostrou aí, a gente tem vários direcionamentos ali, como se fosse as tabs, né? Que você foi navegando. Como durante o processo de criação com a AI ali, você faz esse direcionamento, sabe? Por exemplo, esse botão vai direcionar para a página X. Boa, entendi. Isso, na verdade, é HTML. Você coloca um link, uma tag HTML linkando para o arquivo da página que você quer navegar, né? Então, eu estou na home, eu coloco um link para projetos, e aí quando o usuário clicar nisso, e aí eu linko a página, né, o arquivo da página, projetos, nesse link. E aí o próprio browser já faz essa navegação, né? Então, a AI também consegue fazer, né, se você pedir para ela, mas isso é bem simples, a HTML faz. Boa. A próxima, eu vou juntar duas perguntas. Perguntaram se faz tempo que você coda, se faz tempo que você está fuçando e aprendendo a trabalhar em design mais código, e qual dica você teria para quem está aprendendo, se um designer engineer precisa ser especialista em código ou alguma noção bastaria. Aí, juntando com a outra pergunta, que conselho você dá a um júnior web designer para ter uma formação mais all-rounded na criação de sites e apps? Meio que essa coisa de início para quem está começando e tal. Boa. Eu sempre codei, então quando eu brincava lá, quando era criança, eu brincava em front-end de um livro, essas coisas que ainda não era muito código. Depois eu comecei a mexer em blog, essas coisas, então eu sempre tive contato com código. Aí, como eu comentei, né, no começo, eu sempre fiquei fazendo projetos pessoais e portfólio para praticar, mas quando eu mudei para a Espanha em 2015, eu dei uma parada, assim, porque, igual eu comentei, ali começaram a surgir muitos frameworks, muita coisa dentro de código, e aí essa barreira aumentou, e aí por um tempo eu dei uma parada de mexer, então fiquei um pouco desatualizado. E aí quando eu abri o estúdio, o tio com o Carlos, que eu já estava querendo voltar a fazer mais código, foi quando eu voltei a estudar mais, e aí comecei a estudar os frameworks, aprender mais JavaScript para conseguir fazer
coisas um pouco mais complexas. Então, foi lá para 2021, 2022 que eu comecei a brincar mais com código e aí eu já não parei mais. Agora eu sempre tento mexer, assim, tento estar aprendendo. A outra pergunta era, Que conselho que você dá para um junior web designer para ter uma boa, formação mais all-round na criação de sites e apps? boa. É igual eu estava comentando, acho que é até uma coisa que no curso eu vou passar, assim. Eu acho muito importante ainda, eu sei que tem AI, que todo mundo está criando página, código com prompt, não sei o quê. Mas eu acho muito importante saber HTML, CSS, é o básico, 90, sei lá, quase 100% do código é HTML e CSS. Então eu acho muito importante ainda saber, mesmo que você não escreva, que você peça para a AI, você tem que entender o que a AI tá te dando ali, é, entender, conseguir ler, conseguir fazer ajuste, conseguir fazer. No final, nós somos designers, e eu acho que nosso maior diferencial para os fronts ou para os engenheiros é ir no detalhe, fazer coisas refinadas. E aí, para isso, você tem que entender o que você está fazendo, tem que entender como fazer animação em CSS, JavaScript, refinar ali as coisas. Então, meu conselho seria aprender junto com o AI, eu acho que tem que explorar e ajuda muito, mas aprender o básico de HTML e CSS, acho que dá para linkar com o curso, que é o que a gente quer também trazer no curso. Boa, tem mais algumas perguntinhas aqui, mas eu vou passar para aproveitar que você está falando do curso. Perguntaram o que as pessoas podem esperar do curso e qual o projeto que as pessoas vão ter que desenvolver, e se as pessoas vão trabalhar algo parecido com o que você mostrou hoje. Boa. Então, no curso, o projeto vai ser, eu estou criando uma página, que vai ser, enfim, é uma página ali, exemplo. Na verdade, são duas páginas, né, para a gente até brincar com esses dois que o Matheus trouxe, de como linkar uma página com a outra e tal. Então, durante o curso, a gente vai montar essa página, que é uma sugestão. Se você quiser trazer alguma outra coisa também para montar durante o curso, você pode trazer. E aí o objetivo é, igual eu estava comentando, é aprender a ler, a escrever HTML e CSS, e aí usar AI para auxiliar e para agilizar esse aprendizado, né? Então, lá, quando eu voltei para código ali, que eu comecei a escrever, era um terror, eu tinha que ficar procurando coisa no Google. Às vezes você errava uma letra e aí você ficava dias olhando, estava quebrado, não sabia o que que era. E aí você ficava olhando o exemplo de alguém que fez alguma coisa parecida, para tentar replicar o que você queria ali. E, enfim, era muito complexo. Hoje é muito fácil com AI. Você pede para a AI te ajudar, se você tem uma dúvida, a AI te ajuda a entender o conceito ali. Então, é ajudar a AI, usar a AI para auxiliar nesse processo, mas é aprender a ler, escrever HTML e CSS. E aí, sobre o que eu mostrei ali, acho que tem algumas coisas mais complexas que a gente não vai conseguir entrar, igual essa animação do envelope desdobrando, enfim, essas animações de 3D, essas coisas, talvez não dê para entrar, mas eu vou entrar em algumas coisas de animação, de transição, de estado de botão, essas coisas. E aí o objetivo é que você vai sair com a base para conseguir aí sim usar a AI para fazer animações mais complexas, fazer coisas mais complexas e conseguir evoluir no código. Bom, a gente tem 5 minutinhos, acho que dá para passar pelas outras perguntas que chegaram depois. Danilo, qual a sua experiência em desenvolvimento de código para aplicativos Android? Se o Android Studio mais Gemini AI é uma boa. Eu não tenho experiência com Android. Eu
Fiz um projeto pessoal para iPhone, só que é Swift. Funcionou bem, talvez Android seja parecido. Funcionou bem, mas enfim, eu não tenho tanta experiência, então eu ficava meio ali entre o Cursor e o software da Apple para fazer. Mas eu tenho o app que eu comentei no começo, o Pingado, que ele funciona, que ele é um app nativo para Android e para iPhone, mas eu uso uma outra linguagem de programação que chama React Native. Então, enfim, eu não quero entrar tanto em detalhe técnico, mas o React é um framework que vários sites usam, é do Facebook, enfim, acho que quase a maioria da internet aí usa o React, e aí eles têm uma maneira que você escreve de uma maneira um pouco diferente para iPhone e para Android, e eles soltam um aplicativo nativo. Então, isso que é legal do HTML e CSS também, porque eu escrevi um app nativo para Android e para iPhone, escrevendo muito parecido com HTML e CSS. Então, isso é super legal também, porque você sabendo uma lógica ali, você consegue aplicar em outras coisas também. Boa. A próxima é se você já passou por algum tipo de resistência de devs deixarem ou permitirem designers fazerem ajuste direto no código. Não, o que rola é que não é resistência de dev, acho que é mais a cultura da empresa, né? Então, eu trabalhei em empresas muito grandes, então não é não era parte da cultura da empresa designer ter acesso ao código. Então, acho que nem passava, assim, nem cheguei nesse nível de ter resistência. Na Refend, a resistência é zero, tipo, eles gostam muito do que a gente faz, então, enfim, já é parte da cultura também. Mas nas empresas que eu trabalhei, era ao contrário, assim, eu tinha uma boa relação com os devs, porque como eu sabia código, eu conseguia passar, enfim, conversar com eles mais fácil, explicar coisas mais fáceis. Às vezes eu entrava no inspect lá do browser, fazia os ajustes, mandava para eles aplicarem. Então, acho que foi pelo contrário, assim, eu tive uma relação boa com eles por saber conversar ali os termos um pouco mais técnicos. Boa. Tem mais duas perguntinhas. É, a pessoa trabalha como staff, Senior Product Designer, mas não coda. Se ele está perdido ou a IA poderia ajudá-lo. Não, perdido não tá, não. Acho que eu comentei lá no papo, assim, acho que é importante a gente pelo menos entender código. Acho que, enfim, ter essa discussão, se o designer tem que codar, não sei o quê. Então, não, apesar de codar, eu não sou tão 880 assim. Eu acho que o designer tem que entender código para conseguir justamente conversar com os devs, entender o que ele está fazendo. Mas a AI pode ajudar muito, assim. Eu acho que tem que começar a explorar, e aí é o que eu comentei ali. Se você aprendeu a base HTML e CSS com AI, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Na verdade, eu menti, são duas perguntas, mas eu vou fazer rapidinho. A pessoa gostaria de saber qual estrutura você costuma usar para fazer o deploy e hospedar as páginas dos projetos em AI com conexão direto com o GitHub. No geral, como é feita e construída toda essa arquitetura. Bom, normalmente, tanto na Resend quanto projetos pessoais, eu uso a Vercel. Então, a gente faz o código ali, aí, enfim, eu também uso o React para escrever código. Então, a gente escreve o código, sobe no GitHub, e aí automaticamente, se você faz a conexão com a Vercel, ele já faz o deploy, e aí você já tem o link ali para poder usar o site. E aí essa é uma parte do curso também que a gente vai ter, que acho que é a última aula, se não me engano, que é para ensinar a fazer essa conexão, né? Tanto usar o GitHub, que é também uma barreira ali que muito designer às vezes tem até medo de entrar no GitHub ali e tal. Então a gente vai, enfim, é bem complexo o GitHub, a gente vai passar mais
um, um overview ali. E aí fazer já essa conexão com a Vercel para ter o projeto online. Bom, a última é sobre as animações. Se você costuma utilizar alguma outra plataforma, tipo Lottie ou Spline, eu não sei falar o nome, mas. Sim, a gente na Rethink, a gente tem aquele cubo 3D que eu mostrei, ele é feito no Spline. A gente tem os dois, né? A gente tem o cubo 3D no Spline, a gente tem uns ícones que são animados, tá na sidebar do produto, que aí é Lottie, que inclusive a gente está trabalhando agora em alguns novos. E aí as animações de interface, de botão, aquela animação, as animações que eu mostrei ali, que são os elementos de interface, a gente usa ou o CSS direto, quando é algo mais simples, e aí quando são animações mais complexas, aí já é JavaScript. Mas aí tem algumas bibliotecas que simplificam também para fazer animação. Boa, acho que foram essas perguntas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma, pode, enfim, mandar pra gente. Opa, apareceu uma última aqui. É, além do seu curso onde estudar HTML e CSS, você vai falar, né? E ele mandou alguns outros tópicos aqui. Não sei, Danilo, se você quer responder esse? É, ou se já está muito em Posso cima. responder? Não, Boa. posso, sem problemas. Deixa eu só ver aqui. API. Então, eu normalmente, como eu aprendo, eu sou meio prático, assim, o que que quando eu quero aprender alguma coisa, eu faço um projeto para aprender, porque acaba sendo mais fácil para mim que você entre em desafios ali, aí você tem que resolver e você dá um jeito de achar informação. Então, por exemplo, eu queria aprender a desenvolver um app e aí eu fiz um curso super rápido só para entender como que era o React Native ali. E aí eu comecei a fazer o app. E aí eu fui aprendendo fazendo ali. Então, aí tem muita coisa no YouTube que a galera coloca. E aí com a própria AI, ao invés de você pedir para ela fazer, você pode também perguntar, né? E aí ela vai te explicando ali já com também o contexto do seu código. Então ela consegue fazer essa explicação contextual do que você quer aprender com o que você está fazendo. Boa. Acho que é isso, pessoal. Eu mandei aí no chat o link do curso lá. Vocês conseguem ver um pouquinho mais sobre o que cada módulo vai falar. Mas se vocês tiverem qualquer outra dúvida sobre algum módulo específico, vocês podem mandar para a gente nos nossos canais que a gente responde, fala com o Danilo e manda para vocês. E é isso. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, nessa tarde. Danilo, eu queria abrir para você falar as suas últimas pontuações aí. Obrigada. Obrigado por todo mundo que apareceu. Espero que tenha sido interessante e útil. E é isso, a gente se vê no curso.